Ei, está cansado de treinar e não conseguir botar shape? E se eu te falasse que é possível ganhar massa muscular de forma natural e transformar o seu corpo, alcançando o físico dos sonhos que todos vão invejar? Com o programa Fórmula da Hipertrofia, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. É quando a pessoa fica desprovida do racional. A pessoa fica muito mais emocional. E aí tem umas coisas que colaboram para a pessoa ser mais emocional do que racional. Por exemplo, falta de rotina, que é o que a gente chama de ciclo circadiano. Se você não tem o seu ciclo circadiano, que depois, se você tiver interesse, a gente pode falar mais. Se você não tem o seu ciclo circadiano ajustado, o cortisol, que é o hormônio do estresse, conhecido como hormônio do estresse, o cortisol tem duas formas que ele é liberado. Tem um eixo no seu cérebro. Eu vou falar uns nomes agora que parecem uns palavrão, mas vocês não precisam saber disso, tá, pessoal que está ouvindo aí. Eixo hipotálamo pituitária adrenal. Eixo HPA. É o eixo que libera cortisol. Como é que esse eixo libera cortisol? O hipotálamo, que é como se fosse uma ervilha, lá no meio, tipo mais ou menos um pouco para baixo da orelha, lá no meio do cérebro. O hipotálamo, ele libera um hormônio que vai até a sua pituitária, que libera outro hormônio que viaja pela sua corrente sanguínea até acima dos seus rins e manda liberar o cortisol. O hipotálamo, ele manda liberar cortisol em duas situações. Quando você está estressado, ali, começou a se estressar, se eu medir o seu cortisol sanguíneo, ele vai estar subindo. Adrenal dispara. O adrenal dispara, é adrenalina, você começa a ter taquicardia, começa a ficar ansioso, estressado. E o segundo ponto que libera cortisol é o ritmo circadiano. Você tem uma pulsação natural de cortisol durante o dia. De manhã é para ele subir um pouco e de noite é para ele começar a descer. Se o cortisol sobe de noite, no momento que era naturalmente para ele estar caindo, você perde o sono. É por isso que quem se estressa de noite perde o sono. Porque o cortisol inibe a produção de alguns hormônios do sono. Então de noite você não pode se estressar, teoricamente. Se você tem uma rotina toda desajustada, para começar o seu cortisol já vai estar bagunçado. Tipo, mesmo se você não estiver estressado. Então, quem não tem rotina, quimicamente no corpo, é como se ele tivesse estressado. É louco isso, né? Eu gosto de falar, rotina te liberta, mas eu nem sabia disso, né? Agora eu vou falar, a rotina te deixa saudável. Se você não tem rotina, fisiologicamente, é como se você tivesse estressado sem a percepção do estresse. Então, é quase como se você tivesse um estresse silencioso andando no seu corpo. Então, pelo amor de Deus, tenha rotina. Isso é perigoso. É perigoso. É perigoso. Inclusive, o Matt Walker, nesse livro, ele fala bastante de ciclo circadiano. Ele diz assim, a pessoa que tem um ciclo circadiano desajustado, o que significa isso? A pessoa dorme num horário diferente todo dia. Então, tem um dia que dorme às 10, tem um dia que dorme às 11. Tem um dia que dorme... O que vocês estão... Eu tô aqui, ó. Não, eu tô... Eu tá, vi tipo, uma expressão, rezando pra não fazer as coisas. Tu viu minha expressão de assim, ó, isso é perigoso, né? Eu tô aqui agora, né? Tudo bem, tá bom. E aí a pessoa um dia dorme a 1, às 2, aí outro dorme até mais tarde. Então, isso é uma coisa, é um marcador que dificulta o ciclo circadiano. Se você faz atividade física, tente fazer sempre no mesmo horário ou próximo ao mesmo horário, porque isso ajuda no ciclo circadiano. Alimentação, tenta fazer sempre no mesmo horário, que ajuda no ciclo circadiano. Mas, principalmente, o que mais ajuda no ciclo circadiano é, por incrível que pareça, exposição à luz natural de manhã. Não tem. Eu já tive paciente, Marcelo, que foi tratada no Einstein com insônia crônica. Deram óculos laranja. Eu uso. O meu é branco, laranja, mas eu bloqueei a luz azul. Óculos laranja, fez polissonografia, dormiu lá no Einstein com um monte de cabo na cabeça e não sei o que, fez um monte de coisa, cara. Mas melatonina, suplementou não sei o que, e fez não sei o que, e tomou remédio X e fez manipulado. Entrou no RD, assistiu a aula 007, como dormir bem, um guia completo. R$ 29,90 por mês. Assistiu a aula 007 e na aula eu sou muito claro. Eu falo, pessoal, e eu explico a neurofisiologia. Esse hipotálamo, vou falar um monte de nome estranho, vocês não precisam saber. Esse hipotálamo tem genes lá dentro. Deu o prêmio Nobel em 2017, Fisiologia e Medicina. Esse hipotálamo tem genes lá dentro. Olha que louco. O gene que, com pouca criatividade, né, os pesquisadores deram de nome de clock, o gene relógio. Esse gene, olha que interessante o funcionamento dele, cara.
Ele produz uma proteína, gene ali, a maquinaria da célula produz uma proteína. Durante o dia, essa proteína começa a encher a célula começa a ficar gordinha, cheia de proteína dentro. E quando atinge um pico de produção ali dentro, o próprio gene identifica que encheu a célula e manda parar de produzir ele. Entendeu? Entenderam? Feedback negativo. Então o gene produz, enche a sala aqui. É como se enchesse a sala de bolinha. Uma hora vai estar tão cheia de bolinha que o botão na parede que manda parar de produzir bolinha vai ser apertado pelas próprias bolinhas que encheram a célula. Então vai parar de produzir bolinha até que elas escoam tudo para fora. Isso acontece em 24 horas. É por isso que o ciclo circadiano tem 24 horas no nosso organismo. O nosso corpo funciona em ritmos de 24 horas naturalmente. Tá? A pessoa que não respeita esse processo, que não facilita esse processo e que fica trocando isso para lá e para cá, ela já vai ter diversos malefícios a nível de sistema nervoso central, a nível atencional, a nível de memória, a nível psicológico, etc. Então, assim, acho que o cuidado do ciclo circadiano é uma das primeiras coisas que o pessoal tem que ter com rotina. E aí a luz natural, porque você falou para mim, né? E a luz natural... Marcelo, toma, uma coisa simples. Marcelo, toma café da manhã na varanda. Perfeito. Né? Toma café da manhã na varanda porque você pega a luz natural. Agora, olha que louco, bem lembrado, não tinha fechado esse raciocínio. Beleza, o gene produz em 24 horas. Mas como é que ele sabe qual que é a hora que é para começar? Quem que aperta o botão primeiro para começar a produzir as bolinhas na célula? A luz natural. A luz natural. Quando a luz natural bate na sua retina, ela viaja por um nervo, por um conjunto de axônios, que são partes de neurônios de células do seu cérebro, viaja até lá. É como se você tivesse um relógio no seu cérebro. De fato, você tem. Janis Clock deu um prêmio Nobel para os caras em 2017. Pode botar aí no Google. E o relojoeiro é a luz natural. Então, de manhã, se você acorda 7 da manhã, 8 da manhã, e você fica no seu quarto, ou na sua sala na empresa, ou qualquer coisa, com todas as janelas fechadas, e você só sai e vê luz natural no almoço, o seu corpo meio que entende que você acordou no almoço. E aí, o que vai acontecer? De noite, você não vai ter sono, mesmo você estando exausto. Porque o seu reloginho começou a trabalhar meio-dia. Então você vai ter sono lá depois da meia-noite, mesmo você estando trabalhando desde cedo. Então o seu cérebro ele começa a funcionar quando você se expõe à luz natural de manhã. E não interessa se você está acordado ou não antes, você tem que se expor à luz natural para falar assim, começa a produzir. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Por exemplo, eu acordo... Tão simples, né? Eu acordo às 6, porque eu treino 6h30, eu tenho essa rotina. Todo dia às 6 eu levanto, 6h30 eu estou na academia treinando, né? Mas... normalmente isso eu ainda estou dentro ou de uma luz natural, de uma luz artificial. Eu chego no quarto, acendo a luz, faço meu pré-treino ali, desço para a academia, estou sempre debaixo de uma luz artificial. Por mais que tenha janela na minha academia, o que ilumina a academia é uma luz artificial. E aí eu saio da academia, agora eu estou tomando o café da manhã na varanda, né? Mas quando eu não tomava? Eu tomo meu café da manhã, desço, pego o carro, estou dentro do carro, venho para o escritório e fico o dia inteiro no escritório. Hoje eu venho a pé justamente para ter exposição à luz natural. Então eu venho de manhã a pé, da minha casa até aqui dá 14 minutos, né? Então eu venho a pé e volto a pé. De carro dá 10, a pé dá 14, sabe? Olha só. Aí é melhor vir a pé, né? Eventualmente, dependendo do dia, previsão de chuva ou tá muito em cima da hora, eu vou de carro. Mas quando eu faço essa rotina, eu saio, vou para a academia, entro no carro, venho para o escritório, aqui no escritório é luz artificial. Às vezes, a nossa janela, por acaso, fica sempre... A cortina está sempre levantada, né? Isso aqui já avisou para o meu organismo ou sair de carro, ou entrar no escritório e a cortina está levantada. Já avisou para o meu organismo, ei, começa ou ainda não? Assim, a luz artificial não é suficiente. Tá? O que vocês podem fazer, o pessoal que está em casa também, você pode baixar um aplicativo no telefone chamado Lux. É só botar no Store aí, Lux. Lux é a unidade de medida, tipo volts para eletricidade, para luz é Lux. Você bota ali, se certifica que está na câmera, configurado dentro do aplicativo na câmera de trás, e bota na frente do seu rosto e pede para medir.
Então, o que está vindo até o seu rosto, a câmera vai detectar e ele vai te dar um número. Uma luz artificial, essas luzes de teto, assim, ele dá mais ou menos uns 300 lux. 350, 500 lux se for essas de estúdio, talvez dê um pouco mais. Mas normalmente luz de casa, uns 300 lux. Você precisa, para avisar o seu corpo que de fato começou o dia, a exposição de 20 a 25 minutos a mais ou menos uns 3.000 lux. E isso só quem te dá é a luz natural. Mesmo um dia nublado, vai te dar uns 2.000 lux. Se você pega um sol, tipo, vir caminhando ali, se tiver um dia ensolarado, 10.000, 12.000 lux, aí é mais que o suficiente. Depois você não precisa. À tarde, você tem o que a gente chama de janela morta. Então não adianta. À tarde, o seu corpo já não é mais tão sensível. Você tem uma janela de oportunidade no período da manhã. Entre as 7, 6, 7 até umas 10 ali, você tem que fazer essa exposição. Quanto antes e sempre no mesmo horário você fizer, melhor para o seu organismo. Ele vai... É como se fosse uma inteligência artificial, ele vai ficando inteligente. Cara, você vai começar a perceber que vai chegar de noite. E num dia de chuva? Num dia de chuva você pode se expor também. O dia nublado ou de chuva, ele dá mais lux do que a lâmpada. Agora, eu já atendi muito paciente que mora em países como Irlanda, que é tudo nublado e é zoado lá, anoitece 4 da tarde e tal. Aí na Amazon você pode comprar uma lâmpada que mimetiza uma luz natural. Ela alcança 10.000 lux, a lâmpada. Então você pode configurar ela na sua casa. Se você tem um apartamento, por exemplo, que não pega sol, não tem janela, você pode botar essa lâmpada ali e você configura ela para ela ligar todo dia. Ela vai ligando tipo um sol, assim, devagarinho. Que massa. E vai acendendo. Pô, preciso dessa aí. Me manda o link dela. Te mando. Eu durmo de persiana aberta. Eu faz uns 2 meses que eu tô dormindo de persiana aberta, mas até uma pergunta que eu ia fazer. Entra o sol quando nasce, né, o dia, mas às vezes eu continuo dormindo ali, mesmo na claridade. Eu preciso estar acordada para meu cérebro entender que eu acordei? Tem que pegar... Tem que entrar pela rede. Na rotina. A sua pálpebra, ela bloqueia. Entra um pouco ainda, mas ela bloqueia demais. Não, então... Ela bloqueia demais. Tá, mas... E assim, só talvez pra gente fechar esse tópico. De noite, você tem que fazer o inverso, tá? De noite, você não pode ter luz. De noite, então, você, por favor, priorize na sua casa aí luzes amarelas, porque durante toda a nossa história evolutiva, a gente nunca teve luz branca à noite. A única luz que a gente teve à noite foi luz de fogueira. Inclusive, tem estudos mostrando que se você, de fato, coloca uma luz amarela de noite, diminui o bloqueio da melatonina, enfim, melhora a chance de você dormir melhor. Então, de noite, luzes amarelas, tente não se estressar, tente não comer coisa muito volumosa, tente não assistir um filme de guerra e terror antes de dormir, porque o filme vai deixar você agitado. E dentro do possível, e esse acho que é o mais difícil, tente não fazer nada que te deixe alerta, né? Então, muitas vezes o empresário fica resolvendo um monte de pepino no WhatsApp, ele até tá escovando o dente, resolvendo pepino no WhatsApp. Cara, aquilo ali vai aumentar a tua adrenalina. Não pode? A frase básica é assim, ufa, agora que eu já tomei um banho, relaxei, eu vou poder fazer minhas coisas com Deixa eu zerar o WhatsApp, Eva. Deixa eu zerar o WhatsApp. Exato. Aí, além da luz que você tem ali do celular, mesmo você pode botar aquele night shift, né? Pra deixar mais amarelinho, ajuda bastante, podem fazer. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é a adrenalina que vai começar a liberar por você ter problema para resolver no outro dia. Esse cara, quem conseguir criar algum hack ou uma chave mental para chegar a um horário e falar, cara, amanhã eu vejo isso, esse acho que é o maior benefício que a pessoa pode criar para ela. E de fato, né, tem problemas que não vai mudar nada tu responder 9h30 da noite ou responder amanhã cedo. Zero, não vai mudar nada. Os bancos fecharam, ninguém vai conseguir resolver.